tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar.
Dependemos de Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tudo está preparado. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Pois teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu.
Só tu és santo e não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Última vez. Só tu és santo. Só tu és santo e não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. E tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
Eu quero falar nessa noite. O tema da minha mensagem fala sobre cura. Cura. Não necessariamente a cura física, porque existem muitas enfermidades. Hoje nós temos enfermidade no nosso corpo, na nossa alma, que são enfermidades tão profundas e que elas parecem que cicatrizam, mas ficam marcas, e essas marcas, elas, com o passar dos tempos, mesmo quando nós ou relembramos de situações, elas doem. E eu acredito que é um momento muito crucial, porque nós queremos vir à presença do Senhor e participar da ceia. E a ceia é um dos momentos tão importantes, não que os outros cultos não sejam, mas é hoje que nós nos achegamos a Deus, nos achegamos ao Senhor Jesus, com o espírito quebrantado, a alma abatida, dispostos a pedir perdão, a liberar perdão, disposto a nos humilhar diante do Senhor, porque a nossa condição diante de Deus é uma condição de miséria por causa do pecado. O Senhor Jesus lá na cruz do Calvário, toda a sua obra salvífica, nos perdoou, nos limpou, nos deu a oportunidade de achegarmos a Deus, e pelas suas misericórdias, o Senhor nos recebe, porque Deus te ama. Deus me ama. Deus te ama, independentemente do seu pecado, do meu pecado, independentemente das mágoas e ressentimentos que nós temos, tais que nos afastam de Deus. Sabia que mágoas e ressentimentos, falta de perdão, nos afasta de Deus? Por isso a Bíblia diz: perdoai-vos uns aos outros, como eu vos perdoei. E por conta disso nós vemos na Bíblia tantas narrativas, tantos textos de que o Senhor ressuscitou vida, curou milhares e milhares de pessoas, deu vista aos cegos, curou coxo, libertou do império das trevas, mesmo sendo pecadores. Deus
em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, quer achar em mim e em você um espírito quebrantado. Diz a palavra que Ele não rejeita. Eu meditei em um texto que reflete do que eu estou falando. Sabe, a gente hoje estamos vivendo um tempo que o mundo está mudando. As potências estão caindo. Os gigantes estão caindo. Uma nova era. Um novo tempo. Que nós nem imaginamos. Que está chegando. Um novo tempo que está nascendo. O mundo, ele sempre trouxe mudança. Esta semana, nós estávamos, eu e minha esposa, assistindo algumas grandes potências do passado. Por exemplo, a Mesbla. Quem se lembra dessa loja? Uma potência que dominava o mercado 80%. Considerado gigante de praticamente 80 décadas. 8 décadas, desculpa. Mas o gigante caiu. E tantas outras que nós nos lembramos. O mundo está mudando. Estamos vivendo uma era de inteligência artificial, que é só o princípio. Nós ainda não conseguimos dimensionar aonde e para onde está indo tudo isso. Também estávamos vendo uma das grandes empresas, Kodak. Quem se lembra da Kodak? O gigante caiu. Nós estamos vivendo um tempo que é onde gigantes estão caindo. Aonde que coisas estranhas estão acontecendo. Estamos vendo grandes ministérios que se estrelaram por muitos anos. Ministérios fortes, ministério de unção, ministérios de poder, cura, transformação, libertação. Mas em algum momento perderam o foco, perderam a direção. Eu não vim falar de quem caiu, de quem está caindo, mas eu vim falar de nós. O Senhor, Ele nos tirou do império das trevas para nos levar para o céu. Para nos levar para o céu.
Abra sua Bíblia, ou vamos colocar na transparência, Lucas capítulo 7, versículo 11, até o 17. Até falando de Bíblia, as coisas se mudaram tanto que se proporcionaram a não precisar mais levar a Bíblia. Mas isso não quer dizer, queridos, usa a sua Bíblia. Ela é uma arma que você carrega espiritual, de 66 cartuchos. Sabemos, já ouvimos vários testemunhos de que pessoas foram livres de bala perdida porque estavam usando a Bíblia. A Bíblia foi baleada e o sujeito não. Verso 11 diz: pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. O Senhor diz para nós nessa noite, diante das coisas impossíveis: não chore, não temas. Você sabe quantas vezes tem não temos na Bíblia? 365 vezes, para que você não tema nenhum dia de 2026. Não chore. Quanto choro diante de situações que muitas vezes se levanta contra nós, se levanta para nos fazer chorar, para nos fazer perecer. Diz que chorar é bom, mas chorar de alegria, chorar de tristeza não é bom. Peça ao Senhor: quero chorar de alegria. Nós temos muitos momentos de choro, mas o Senhor olhou para aquela mulher que ela tinha razão para chorar. Quem já perdeu um filho, uma mãe, sabe. Ela tinha N razões para estar chorando. Tinha perdido o seu único filho. Mas Jesus chega para ela e diz: não chore. Quando a gente olha esse texto, a gente fica: será que o Senhor não tinha sentimentos? Tinha. Pois quando ele soube que Lázaro havia morrido, ele chorou. Mas ele diz para essa mulher: não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam com ele, estavam carregando, pararam. Sabe, tem momentos na nossa vida que você tem que parar de chorar, parar de reclamar, parar de murmurar e dar um tempo para Deus.
e refletir, analisar, fazer um balanço. Como tudo está acontecendo? Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. Ele estava diante de uma situação, de um enterro, de um aglomerado de pessoas que estavam levando um defunto para sepultar o filho daquela viúva. E Jesus toca ao esquife, toca ao caixão, e na mesma hora ele diz: moço, eu ordeno a você, levante-se. Não olhe para a sua situação. Jesus não olhou para um defunto. Jesus olhou para um moço. Não olhe para a sua situação, não olhe para a condição, não olhe para a dificuldade, mas olhe para você. E com Jesus, você está vivo. Com Jesus na condução, tudo vai bem. Quantas vezes você já olhou para você em alguma situação e já pensou: estou perdido? Alguém já pensou isso? Ainda bem que aqui ninguém. Eu já pensei: estou perdido. Em quantas situações nós olhamos para a nossa família, olhamos para a nossa condição financeira, olhamos para a nossa condição espiritual, olhamos para a nossa condição familiar e diz: está tudo perdido. Mas o Senhor te diz: não, eu estou aqui. Aleluia. Jesus não olhou para aquela pessoa, para aquele defunto, para aquele corpo sem vida, mas ele olhou para um corpo que tinha uma nova oportunidade. Concorda? Você tem uma nova oportunidade. Você pode estar morto, você podia estar morto, mas Jesus ressuscitou você. O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus entregou a mãe. Aqui não diz que aquele moço se levanta como morto. Eu estou na NTLH, na NVI, NAA. Traz algumas explicações, talvez mais complicadas, mas todas trazem a mesma direção. Aquele moço, sobre uma ordem do Senhor, ele se pôs de em pé. Sabe, eu não sei o que pode estar acontecendo com você, na sua família, sua condição, mas eu quero te dizer que o Senhor te diz nessa noite: levante-se. Levante-se. Levanta. E sobre esta ordem, comece a falar. Aleluia. Comece a falar. Comece a glorificar, comece a exaltar.
É pela fé, é na fé que nós tomamos posse disso. Talvez o seu exterior, olhando para você, porque quando a gente olha um para o outro, não sabe o que está lá dentro. Ninguém sabe como está o seu coração, como está a sua situação, em muitas áreas, mas eu quero te dizer que o Senhor conhece. E nessa noite, o poder da cura, o poder para ressuscitar, o poder para levantar, o poder de uma palavra está aqui nesta noite, em nome de Jesus. Está acontecendo milagre aqui nessa noite. Talvez você diga: em mim, em ti, na tua casa, na tua família, na tua parentela, porque você já tem um novo amanhã. Tem pessoas aqui que estão orando: Senhor, me dá direção, Senhor, me dá visão, Senhor. E eu quero te dizer que o Senhor vai te revelar. O Senhor não deixa os seus serem enganados. Quantas coisas que nós sabemos e muitas vezes nós aconselhamos, e a nossa visão precisa ser uma visão ótica, profunda. E o Espírito Santo não deixa nós sermos enganados. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. E essa notícia foi tão longe que chegou até nós, e está aqui hoje, e está fazendo um milagre aqui nessa noite. A cidade de Naim não era tão distante de Jerusalém, nem de Nazaré, não era muito longe, mas Jesus e os seus discípulos estavam em uma viagem. Talvez ele não seja acostumado a ir até a cidade de Naim, mas lá havia alguém que precisava dele. Está alguém aqui nessa noite que precisa do Senhor? Eu quero te dizer que Ele está indo ao teu encontro. Talvez o encontro daquele teu filho, daquela tua filha, daquele parente. E se tiver numa condição de morto, o Senhor vai ressuscitar. Aleluia! Jesus está em uma rota de milagres. Nós vamos ver, não precisa abrir, no capítulo 7, de 1 a 10, vai dizer que Jesus passou, estava na sua viagem, e Ele cura. No capítulo 7 diz que Ele vai curar o empregado de um oficial, e somente pela sua palavra, pela sua ordenança. Eu creio que nessa noite Ele está liberando palavras aqui entre nós.
você está orando, você está pedindo algo para Deus, e o Espírito Santo está dizendo ao meu ouvido: eu estou fazendo um milagre aqui nos meus filhos. Eu estou fazendo um milagre. Aquilo que tem sido clamado, eu darei a vitória. No capítulo 7, de 11 a 17, nós vamos ver Jesus ressuscitando um menino, um rapaz, que era filho único dessa viúva. Talvez a condição dessa família era das piores condições. Nós sabemos que, à época, a viúva que perdesse o seu marido, ela não teria condições de se manter, porque ela precisava do seu marido ou precisava do filho. Era a condição da época dessa mulher se sustentar. Mas ela perde o seu marido, e ela também perde o seu filho. Imagina a condição que ela estava. Talvez o fundo do poço, e ainda talvez iria ficar bem mais pior. Todos os problemas que hoje enfrentamos, nada é mais pior do que a morte. Nada é mais pior do que a morte. A morte em si acaba com a esperança. Enquanto a vida, há esperança. Interessante que não há dinheiro, não há poder, não há nada que livra uma pessoa da morte. Nada mais difícil de enfrentar a perda de um ente querido. Quem já perdeu a mãe, o pai, um irmão, um filho, uma filha, um tio, uma tia, um vô, uma avó, sabe que dor. Que dor. Mas não existe, como relato, a dor de uma mãe perder o seu filho. E essa mãe havia perdido o seu único filho. Nos colocando no lugar dessa mulher, como estava o sentimento dela. Talvez ela tivesse motivo para reclamar, para murmurar, mas o Senhor diz para ela: não, 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 não chore. Para de chorar. Para de chorar. Diz que nada mais tem sentido, é o chão que sai debaixo dos pés para alguém quando perde uma pessoa que a gente mais ama. Fica aquele sentimento de tristeza, sentimento de falta. Quanta coisa. Quando se perde alguém, parece que se perde o rumo. Perder um filho é perder o rumo. Leva-se anos, e talvez não se recupera nunca mais, porque falta uma parte. Mas Jesus diz para ela: não chore. Mas esse momento é tão grandioso,
Porque parece que a morte acaba com tudo. Parece que a morte é o fim. Mas quando a morte se encontra com a vida, quem prevalece é a vida. Quando a vida se encontra com a morte, difícil não ressuscitar. Jesus nos encontrou um dia, nós estávamos mortos. Jesus, Ele é a própria vida. João 14,6 diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos com a vida. Quando nós vivemos com Cristo, nós vivemos em vida, com vida, porque Ele é a vida. Como é difícil muitas vezes entender que estando em Cristo, eu estou com uma vida. Em João diz que mesmo morrendo em Cristo, nós temos vida. Lá na cruz do Calvário, Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E nós ressuscitaremos com Ele para a eternidade. Ele já nos ressuscitou e nos levará para viver com Ele para sempre. Efésios capítulo 2, verso 1 diz: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Alguém já se sentiu morto uma vez? Sim, quando você não tinha Jesus. Hoje você é vivo. Hoje a vida de Deus mora em ti. Não te olhe para a condição negativa, não olhe para aquilo que muitas vezes a mente emite pensamentos. Você está vivo em Cristo Jesus. Não há nada que possa te levar para a morte. Você está vivo em Cristo Jesus. Romanos 8:2 diz: pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Mesmo que nós soframos, mesmo que nós pereçamos, você está vivo. Porque Ele te deu vida. Ele me deu vida. Ele nos deu vida. Mas nós, olhando para esse texto, nós começamos a imaginar: Senhor, como Tu és tremendo. O encontro de Jesus com essa mãe que chora por esse filho que está indo para ser sepultado. Imagina um momento olhando esse texto, nós vimos algo muito tremendo: a glória de Deus se manifestando. Primeira coisa que nós vemos nesse texto do encontro de Jesus com essa mãe e com esse moço é a manifestação
da glória de Deus, manifestando numa manifestação sem limites. E tudo isso faz nos pensar que estar vivo em Cristo Jesus nos faz superar lutas e dificuldades acima dos limites. A glória de Deus, do Senhor, se manifesta quando estamos no nosso limite. Quantos de vocês já se sentiram no limite? Quantos de nós nos sentimos, estou no limite? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. É aqui que se manifesta a glória de Deus. O limite desta mãe era a perda do seu único filho. A glória de Deus. Salmos 34, 17. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. E aprenda a chamar o Senhor. Aprenda a clamar ao Senhor, porque nós não sabemos o momento da luta. Estamos vivendo um tempo que nós estamos praticamente vivendo no limite. Nos limite. Nos limite. Salmos 68, 20. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o Senhor nosso, que nos livra da morte. E é tão interessante que não há nada pior do que a morte. Mas enquanto há vida, há esperança. Nós não podemos nos deixar entregarmos à morte espiritual, a morte sentimental, a morte emocional. Mas nós precisamos lutar sempre como soldados que estamos vivos e estamos prontos, porque o Senhor está ao nosso encontro, está conosco toda hora, e Ele diz: não chore. Saiba que na sua dor, o Senhor vem ao teu encontro. E eu quero te dizer, o Senhor está vindo ao teu encontro nesta noite. Eu não sei o que passa no teu coração, mas o Espírito Santo me diz: eu estou vindo de encontro às minhas filhas. Eu estou vindo de encontro a situações irreversíveis, mas eu sou o Deus da vitória. O Senhor, Ele é a vida. Ele é a vida. Esse encontro desta mãe e esse menino, esse moço, com Jesus também chega na hora certa. Jesus, Ele não chega nem antes e nem depois, Ele chega na hora certa. Aprenda a estar no lugar certo, na hora certa. Aprenda a estar
se colocando na hora certa, no lugar certo, porque o Senhor chega na hora certa, no lugar certo. Ele não chega nem antes nem depois. O Senhor quer nos encontrar orando, louvando, adorando o seu nome. Quanto tempo você tem dado para o Senhor orando, buscando Ele, clamando a Ele, lendo a sua palavra, tendo intimidade, tendo encontro com Ele, falando com Ele? Quanto? Precisamos aprender a estar aonde o Senhor quer que nós estejamos. A hora certa desta mãe era na saída da cidade de Naim. O Senhor vai passar. E Deus chega na hora certa. Para Lázaro, já fazia dias que tinha morrido. Mas o Senhor não chegou nem antes nem depois. Chegou na hora do Senhor na vida de Lázaro. Porque se ele chegar depois que morreu, ele ressuscita. Isaías 43:13. Eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder e ninguém pode desfazer o que eu faço. Ele é o Deus da vida. Ele é a vida. E se Ele determinou para a tua vida, você vai sair daqui hoje com a tua vitória na mão. Você vai sair daqui com a tua benção para a glória dele. Aleluia. Glórias a Deus. O nosso Deus é um Deus que triunfa sempre. Quantas vezes nós pensamos que não tem mais esperança, mas sempre tem. Tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre. A do crente não morre nunca. Alguém esses dias me disse: pá, meu amigo, a minha esperança não morre nunca. Ou a minha esperança é a última que morre. Eu disse para ele: ela não deve morrer, porque teve um Deus que morreu na cruz do Calvário, e a esperança de um morto reviveu. Por isso, mesmo que acabe todas as nossas esperanças, nós temos a esperança em Cristo Jesus. Essa mulher, essa mãe, com seu filho, ali, perdendo talvez a esperança, talvez chorando, desesperado, o Senhor diz para ela: não chore. E depois olha para aquele menino e não vê ali um morto, mas vê um moço. E aqui nós aprendemos que Jesus não olha para mim e para você como alguém que está morto. Ele olha para você: eu te dou vida. Eu sou a vida que tu precisa. Jesus não olha a condição da morte do menino, mas olha para ele como moço. Talvez nós poderíamos passar a noite inteira falando o que significa isso. O amor do Senhor Jesus vai além do pecado, da morte. Deus é amor. Deus é amor. Duas coisas tremendas que acontece, que Jesus nos chama a atenção nesse texto. Diz para aquela mãe: não chore. E não olha para o menino como morto, mas olha para aquele menino na condição de morto, mas vivo em Cristo Jesus.
É necessário que nós olhamos em nosso entorno e saber que o Senhor morreu na cruz por mim e por você. E que se nós estamos aqui hoje é porque nós estamos vivos em Cristo Jesus. E que nós podemos viver algo muito maior quando nós aceitamos a condição dele dizer: moça, moço, levanta. Quero te convidar nessa noite, levante. Levante em Cristo Jesus. Levante, pode ser fisicamente, mas levante aqui. Erga a cabeça e recite dentro do teu coração: eu sou mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós queremos louvar ao Senhor. E junto desse levantar, de largar o choro de lado e nos levantar, ressuscitados, vencedores, vitoriosos em Cristo Jesus, viver um hoje novo e uma nova semana na nossa vida, na nossa casa. Amém? Quero convidar os irmãos que vão ajudar na ceia. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. 15:9 diz: assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem os meus mandamentos e continuarei amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Feche teus olhos. Enquanto nós cantamos, louve o Senhor. Aleluia, Jesus. Teu sangue leva-me além, Leva, Senhor. a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua
declarar isso. Eu sou livre e nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia.